Minha família zombou da minha deficiência até eu ganhar real $5 milhões na justiça. Sempre pensei que minha família me amava incondicionalmente, mas descobri que o amor deles tinha um preço muito específico. Nasci com uma deficiência motora que afeta minhas pernas, e desde pequeno precisei usar cadeira de rodas para me locomover pela nossa casa em Copacabana. Meus pais sempre foram classe média alta, meu pai trabalhava no setor financeiro e minha mãe era professora universitária, então nunca faltou dinheiro para equipamentos e tratamentos. O que sempre faltou foi compreensão genuína. Durante toda minha infância e adolescência, percebi que minha família tinha uma forma estranha de lidar com minha condição. Nas reuniões familiares, meus tios faziam piadas sobre minha cadeira de rodas, dizendo que eu tinha uma desculpa perfeita para não ajudar nas tarefas domésticas. Minha irmã mais velha costumava me chamar de preguiçoso quando eu demorava para fazer certas coisas, ignorando completamente as limitações físicas que eu enfrentava diariamente. Meus pais riam dessas situações, tratando tudo como brincadeira inofensiva de família. Quando completei 18 anos, decidi estudar direito na PUC Rio, principalmente porque queria entender melhor meus direitos como pessoa com deficiência. Durante a faculdade, conheci outros estudantes com deficiências diversas e percebi que minha família estava longe de ser um exemplo de apoio e inclusão. Meus colegas me contaram sobre famílias que realmente os apoiavam, que adaptavam suas casas e rotinas para incluí-los completamente. Comecei a questionar se o que eu vivia em casa era realmente normal ou aceitável. Minha primeira grande descoberta aconteceu quando estava organizando documentos para um trabalho da faculdade sobre direitos previdenciários. Precisava de alguns papéis que estavam no escritório do meu pai e ele me deu permissão para procurar em suas gavetas. Foi então que encontrei uma pasta com meu nome, cheia de documentos que eu nunca havia visto antes. Dentro havia laudos médicos, relatórios de fisioterapia e, principalmente, comprovantes de benefícios governamentais que eu nem sabia que existiam. Descobri que meus pais vinham recebendo auxílio-doença e outros benefícios em meu nome há mais de 15 anos, valores que somavam quase R$ 10 mil mensais. Nunca soube desse dinheiro, nunca vi um centavo sendo usado para melhorar minha qualidade de vida ou para equipamentos especializados. Minha cadeira de rodas era a mesma há quase 8 anos, meu quarto nunca havia sido adaptado adequadamente e eu sempre ouvia meus pais reclamando sobre os custos da minha condição. Confrontei meus pais sobre essa descoberta naquela mesma noite, esperando uma explicação razoável. Meu pai ficou visivelmente nervoso e disse que esse dinheiro estava sendo guardado para meu futuro, que eles administravam porque eu era jovem demais para entender sobre finanças. Minha mãe concordou, dizendo que usavam parte do dinheiro para manter a casa adaptada para mim. Questionei sobre a cadeira de rodas velha e a falta de outras adaptações, mas eles mudaram de assunto rapidamente. Nos meses seguintes, comecei a prestar mais atenção aos gastos da família e percebi várias inconsistências. Meus pais haviam comprado um carro novo no ano anterior, fizeram uma reforma completa na cozinha, e minha irmã sempre tinha dinheiro para viagens e roupas caras. Enquanto isso, eu ainda usava a mesma cadeira de rodas desconfortável e meu quarto continuava sem as adaptações básicas recomendadas pelos médicos. Decidi investigar mais profundamente e descobri que podia solicitar um extrato detalhado dos benefícios recebidos em meu nome. O documento que recebi pelos correios algumas semanas depois me deixou completamente chocado. Meus pais vinham recebendo não apenas o auxílio-doença, mas também outros 3 benefícios diferentes, totalizando quase R$ 15 mil mensais há mais de uma década. Calculei rapidamente que isso representava mais de R$ 1.800.000 ao longo dos anos. Quando mostrei esse extrato para meus pais, a reação foi completamente diferente da primeira vez. Meu pai ficou furioso e disse que eu estava sendo ingrato, que eles haviam cuidado de mim toda a minha vida e mereciam uma compensação por isso. Minha mãe começou a chorar, dizendo que eu estava destruindo a família por causa de dinheiro. Minha irmã, que estava presente, me acusou de ser egoísta e disse que meus pais tinham todo o direito de usar esse dinheiro como quisessem. Naquele momento, percebi que minha família nunca me viu como uma pessoa com direitos próprios, mas sim como uma fonte de renda conveniente. Todas as piadas sobre minha deficiência, todas as vezes que minimizaram minhas dificuldades, tudo fazia sentido agora. Eu não era um filho ou irmão para eles, era um meio de sustentar um estilo de vida que não poderiam ter de outra forma. Saí de casa no dia seguinte e fui morar com meu melhor amigo da faculdade,
que sempre foi muito mais compreensivo com minha condição do que minha própria família. Ele me ajudou a entender que o que meus pais fizeram não era apenas moralmente errado, mas também tecnicamente ilegal. Os benefícios eram destinados especificamente para minhas necessidades, e usar esse dinheiro para outros fins constituía apropriação indébita. Procurei um advogado especializado em direitos da pessoa com deficiência e descobri que meu caso era mais sério do que eu imaginava. Durante nossa primeira consulta, ele me explicou que meus pais poderiam enfrentar não apenas uma ação civil por danos morais e materiais, mas também um processo criminal por apropriação indébita de benefícios previdenciários. O valor total desviado, somado a juros e correção monetária, chegava a quase 2,5 milhões de reais. Mas a descoberta mais perturbadora ainda estava por vir. Meu advogado solicitou todos os documentos relacionados aos meus benefícios e descobrimos que meus pais haviam fornecido informações falsas sobre minha condição para aumentar os valores recebidos. Eles afirmaram que eu tinha limitações muito mais severas do que na realidade, incluindo déficit cognitivo que nunca existiu. Isso caracterizava não apenas apropriação indébita, mas também estelionato contra a Previdência Social. Quando minha família soube que eu havia procurado um advogado, a reação foi ainda mais intensa. Meus tios e primos começaram a me ligar constantemente, tentando me convencer a desistir da ação. Diziam que eu estava sendo manipulado, que meu advogado só queria dinheiro, que eu estava destruindo uma família que me amava. Minha avó, que sempre foi minha pessoa favorita na família, me pediu para conversar pessoalmente. Encontrei minha avó em sua casa no Leblon, esperando que ela fosse a única pessoa que realmente entenderia minha situação. Ela começou a conversa de forma carinhosa, dizendo que entendia minha frustração, mas pedindo para eu pensar no impacto que isso teria na família. Quando começou a falar sobre perdão e união familiar, percebi que até ela estava do lado dos meus pais. Disse que meus pais haviam cuidado de mim toda a minha vida e que eu deveria ser grato por isso. Mas então minha avó disse algo que mudou completamente minha percepção sobre toda a situação. Ela mencionou que sempre soube sobre o dinheiro dos benefícios, que inclusive havia sugerido para meus pais que guardassem uma parte para mim e usassem o resto para melhorar a vida da família. Segundo ela, era natural que uma família se beneficiasse quando tinha uma pessoa com deficiência, porque isso trazia custos e responsabilidades extras. Percebi naquele momento que o problema não era apenas com meus pais, mas com toda a minha família. Todos sabiam sobre o desvio dos benefícios, todos consideravam normal usar meu dinheiro para sustentar seus estilos de vida, e todos me viam como uma fonte de renda disfarçada de responsabilidade familiar. Minha deficiência não era vista como uma condição que merecesse apoio, mas como uma oportunidade financeira que deveria ser aproveitada. Saí da casa da minha avó completamente decidido a prosseguir com a ação judicial. Não se tratava mais apenas de recuperar o dinheiro, que era meu por direito, mas de buscar justiça por anos de manipulação emocional e financeira. Meu advogado me disse que, além dos valores desviados, eu poderia pleitear indenização por danos morais significativa, considerando o impacto psicológico de descobrir que minha família havia me explorado durante anos. O processo judicial começou 3 meses depois, e minha família contratou um advogado caro para se defender. Eles tentaram alegar que usaram o dinheiro para cuidar de mim, apresentando notas fiscais de medicamentos, consultas médicas e outros gastos relacionados à minha condição. Mas meu advogado conseguiu provar que esses gastos representavam menos de 20% do total recebido, e que a maior parte do dinheiro foi usada para benefício pessoal da família. Durante o processo, surgiram mais detalhes perturbadores sobre como minha família me via. Descobrimos que meus pais haviam discutido várias vezes sobre a possibilidade de me internarem em uma instituição para pessoas com deficiência, não porque eu precisasse desse tipo de cuidado, mas porque isso aumentaria ainda mais os benefícios recebidos. Encontramos e-mails entre meu pai e minha mãe discutindo estratégias para maximizar os valores dos benefícios, sempre se referindo a mim como uma fonte de renda. Minha irmã, que sempre foi a filha perfeita aos olhos dos meus pais, decidiu depor a favor deles no processo. Ela disse que eu sempre fui um fardo para a família, que meus pais sacrificaram muito para cuidar de mim e que eu não tinha direito de reclamar sobre como eles usavam o dinheiro. Seu depoimento foi tão cruel e desumano que até o juiz ficou visivelmente incomodado com suas palavras. O ponto de virada do processo aconteceu quando meu advogado conseguiu encontrar uma antiga funcionária da nossa casa que havia trabalhado conosco por quase 10 anos.
Ela aceitou depor e revelou detalhes sobre como minha família realmente me tratava quando não havia visitas. Disse que meus pais frequentemente discutiam sobre mim como se eu fosse um problema a ser resolvido, e que várias vezes ouviu conversas sobre como minha deficiência era uma sorte financeira para a família. Essa funcionária também revelou que meus pais haviam instruído ela a tratar minha deficiência como mais severa do que realmente era quando havia visitas de assistentes sociais ou profissionais do governo. Ela deveria fingir que eu precisava de ajuda para tarefas básicas que eu conseguia fazer sozinho, e que meus pais exageravam minhas limitações para manter os benefícios no valor máximo. Quando o processo chegou ao fim, o juiz proferiu uma sentença que me surpreendeu pela dureza das palavras. Ele não apenas condenou meus pais a devolver todo o dinheiro desviado, corrigido e com juros, mas também estabeleceu uma indenização por danos morais no valor de R$ 2 milhões. Segundo o juiz, o caso representava uma das formas mais cruéis de exploração familiar que ele já havia presenciado. O valor total da condenação chegou a R$ 5.200.000, uma quantia que meus pais jamais conseguiriam pagar. Eles tiveram que vender a casa em Copacabana, o apartamento na Barra que usavam como investimento, e ainda assim não foi suficiente. Entraram em um acordo para pagar o restante em parcelas mensais pelos próximos 15 anos, comprometendo significativamente suas aposentadorias. Minha família inteira me cortou completamente após a sentença. Minha irmã postou nas redes sociais que eu havia destruído nossa família por dinheiro, tentando me retratar como uma pessoa gananciosa e ingrata. Meus tios e primos me bloquearam em todas as plataformas digitais e minha avó disse que não queria mais me ver. Para eles, eu era o vilão da história, não a vítima de anos de exploração. Mas algo interessante aconteceu nos meses seguintes à sentença. Várias pessoas da nossa família estendida, que eu mal conhecia, começaram a me procurar para contar suas próprias histórias. Descobri que meus pais haviam um histórico de comportamento manipulativo e interesseiro, que se estendia muito além da minha situação. Primos distantes me contaram sobre empréstimos que nunca foram pagos, heranças que foram desviadas e outras situações em que meus pais se aproveitaram de parentes vulneráveis. Uma prima que morava em São Paulo me disse que meus pais haviam cuidado da nossa bisavó nos últimos anos de vida, mas que ela suspeitava que eles haviam usado a aposentadoria dela para benefício próprio. Outro tio me contou que meus pais haviam oferecido para administrar as finanças da minha tia-avó que tinha início de demência, mas que quando ela morreu, a herança estava significativamente menor do que deveria. Percebi que minha situação não era um caso isolado, mas parte de um padrão de comportamento que meus pais mantinham há décadas. Eles tinham uma habilidade especial para identificar pessoas vulneráveis dentro da família e encontrar formas de se beneficiar financeiramente dessas situações. Minha deficiência havia sido apenas a oportunidade mais lucrativa e duradoura que eles encontraram. Com o dinheiro da indenização, consegui finalmente ter a vida que sempre mereci. Comprei um apartamento adaptado na Tijuca, com todas as modificações necessárias para minha mobilidade. Adquiri uma cadeira de rodas elétrica de última geração, que me deu uma liberdade de movimento que nunca havia experimentado antes. Investi em fisioterapia especializada e outros tratamentos que meus pais sempre disseram ser caros demais. Mas a maior mudança foi psicológica. Pela primeira vez na vida, senti que tinha valor próprio, que minha existência não era um fardo para ninguém. Comecei a frequentar grupos de apoio para pessoas com deficiência e descobri uma comunidade incrível de pessoas que entendiam completamente minha experiência. Muitos deles haviam passado por situações similares de exploração familiar, e juntos conseguimos nos apoiar mutuamente. Terminei a faculdade de Direito com especialização em Direitos da Pessoa com Deficiência e comecei a trabalhar como consultor para outras pessoas em situações similares à minha. Descobri que casos como o meu eram mais comuns do que eu imaginava, e que muitas famílias viam as deficiências como oportunidades financeiras em vez de condições que exigiam apoio genuíno. Hoje, 2 anos após a sentença, posso dizer que minha vida mudou completamente. Tenho uma carreira profissional estável, um círculo social que me valoriza pelo que sou e, principalmente, uma autoestima que nunca pensei que seria possível. Às vezes sinto falta da ideia de família que eu tinha antes, mas nunca sinto falta da realidade tóxica que vivia. Minha história se espalhou pela internet quando resolvi compartilhar minha experiência em um fórum sobre direitos da pessoa com deficiência.
Recebi centenas de mensagens de pessoas com histórias similares e percebi que minha situação havia tocado em um problema muito mais amplo na sociedade brasileira. Muitas famílias ainda veem pessoas com deficiência como fontes de renda ou fardos, em vez de membros da família que merecem amor e apoio genuínos. O dinheiro que recebi mudou minha vida materialmente, mas a verdadeira vitória foi psicológica. Descobri que sou capaz de viver independentemente, que tenho direitos que devem ser respeitados e que minha deficiência não me define ou limita meu valor como pessoa. Aprendi que família não é apenas quem compartilha seu sangue, mas quem realmente se importa com seu bem-estar. Às vezes penso em como teria sido minha vida se nunca tivesse descoberto sobre o desvio dos benefícios. Provavelmente continuaria vivendo em um ambiente tóxico, sendo tratado como um fardo enquanto financiava involuntariamente o estilo de vida da minha família. A descoberta foi dolorosa, mas necessária para que eu pudesse finalmente ter a vida que sempre mereci. Hoje uso minha experiência para ajudar outras pessoas com deficiência a entenderem seus direitos e a identificarem situações de exploração familiar. Sei que muitas pessoas passam por experiências similares à minha, e quero que saibam que existe ajuda disponível, que elas têm direitos que devem ser respeitados e que é possível construir uma vida plena e independente. Minha família nunca mais entrou em contato comigo e, sinceramente, não sinto falta. Construí uma nova família com amigos que me valorizam genuinamente, colegas de trabalho que respeitam minha competência e uma comunidade de pessoas com deficiência que se apoia mutuamente. Descobri que o amor verdadeiro não explora, não manipula e não se aproveita de vulnerabilidades. A vitória judicial foi importante, mas a verdadeira conquista foi descobrir meu próprio valor e construir uma vida baseada em respeito mútuo e apoio genuíno. Hoje posso dizer que sou verdadeiramente livre, financeiramente independente e cercado por pessoas que me amam pelo que sou, não pelo que posso oferecer. E isso não tem preço.